O neurônio são células que formam nosso sistema nervoso central e periférico. Essas células, elas conduzem os impulsos autônomos e os impulsos não autônomos. Ou seja, os autônomos são aqueles que a gente respira, come, anda, fala, sente sabor, sente cheiro, tem o tato. E os não autônomos são os que a gente quer fazer. Por exemplo, eu posso dizer, pera aí, que eu vou levantar e vou até aí. Aí eu levanto e ando. Eu mandei a mensagem para o neurônio. Eles funcionam com sinalizadores químico-físicos. A parte química são hormônios, proteínas, que envia a mensagem para que se conduza aquele impulso. A parte física é o impulso elétrico, libera eletricidade e através dessa eletricidade é que vai acontecer o ato realmente dito. Por exemplo, você vai andar. Você anda, você não diz eu vou andar. Mas já tem um neurônio construído lá e você vai levantar e os impulsos eletroquímicos conduzem essa eletricidade que vai fazer você andar. O interessante disso é que quando se amputa um membro, já tem aquela célula construída que tem aquele membro no corpo. Então levam em média de 40 a 90 dias para que o ser humano entenda que aquele pedaço, aquele membro foi amputado. Na célula neuronial, vocês encontram uma parte chamada dendritos, que significa microdedos. Parece assim uma palma da mão, aonde eles um encosta próximo do outro e emite energia elétrica. Quando eu estava conversando sobre isso com elas na live de ontem, com a Irmandade que estava online ontem, surgiu um revelare da professora Diana e eu completei. Então elas me pediram que eu fizesse esse vídeo explicando e elas vão falar esse revelare muito lindo entre nós e o Criador. Eu espero que vocês tenham entendido. Mais um detalhe. Sabe as redes elétricas? Elas não são feitas de fio e uma borracha isolante, um isolante, porque ela é feita assim. Porque os engenheiros, os cientistas pesquisam, descobrem lá dentro o que é, e aí os cientistas começam a pegar aquilo ali e transformar a nossa vida. Então, vocês veem no neurônio por dentro, essa parte lilazinha significa a parte metálica do fio, e vem uma capa de gordura que é chamada bainha de mielina, e ela é a parte isolante, e que nos fios normais é isolado por borracha, né? Dentro nós temos fios, né, assim, e por fora fica uma borracha isolante, para não perder eletricidade. Boa tarde, obrigada. Olá a todos da Filosofia X, eu sou Diana da Escola de Jesus Macapá, e depois de assistir esse vídeo, né, da aluna Liane da Escola de Jesus de Guarapari, nós estávamos em uma videoconferência com a professora Ilaí, em uma aula em conjunto com as duas escolas, e nós estávamos tentando convencer a aluna Liane, porque ela é professora nas 3 áreas das ciências de biologia, química e física, e nós estávamos tentando convencê-la a trazer algumas contribuições para a Filosofia X. Ela apresentou alguns conteúdos e eis que surgiu esse revelare que eu vou apresentar para vocês agora. A gente vê que, de acordo com o que a Liane explicou, a estrutura do neurônio, ela se apresenta dessa maneira aqui. E pelo que a gente pode perceber, ela tem a estrutura em delta. Ela é dividida em 3 partes distintas, né? Então, de cara, a gente já percebe
que ela tem uma identificação, uma assinatura específica que nós conhecemos, que é a assinatura em delta, a assinatura do nosso Criador. Por outro lado, a gente também percebe que ela tem uma estrutura que nos lembra uma outra coisa, a imagem da Cabala. Até selecionei essa imagem aqui porque ela tem aqui por trás uma árvore com folha, com galhos apenas, justamente porque lembra exatamente a estrutura dos dendritos, que são aquelas ramificações dos neurônios, exatamente como está na imagem anterior. O corpo humano, como que funciona, né? Como a Liane mostrou. O corpo humano, o neurônio, ele trabalha aqui no cérebro e ele manda os comandos através dos neurotransmissores, manda para os membros inferiores, né, do corpo humano. Então, todo o processo, os comandos centrais, eles acontecem aqui no cérebro. Tudo que vai ser gerado no corpo humano para mobilizar o corpo, para criar qualquer movimento, qualquer ação, qualquer sensação, qualquer sentimento, tudo que vai ser gerado no corpo, primeiro nasce aqui no cérebro. Igualmente, acontece aqui na nossa representação da Cabala. Aqui no Keter, nós temos a criação. É aqui que acontece todo comando, toda a criação, a origem. É aqui que surge a ideia da criação, né? É daqui que se origina, onde tudo começa. É o Keter, a centelha divina, né? É daqui que sai todo o comando para que tudo que está aqui se transforme, aconteça, seja criado. Então, nessa imagem aqui, a gente está vendo Jesus Cristo em formato de cruz. Então, isso aqui é a representação de Cristo se entregando por nós. O corpo de Cristo, né? O corpo matéria para se tornar, que se entregou por nós, para se tornar o corpo imaterial. O corpo do qual agora nós fazemos parte. Nós agora fazemos parte do corpo imaterial de Jesus Cristo. É para esse corpo imaterial que emanam todos esses comandos, né, que acontecem aqui no comando central e para onde retornam os frutos de tudo que a gente plantou, que a gente semeou, de tudo que a gente realizou. São frutos, né? As sefirot são os frutos que a gente colhe. O que a gente colhe de bom e o que a gente colhe de mal. Então, nós vemos nessa imagem na qual Jesus aparece encaixado na Cabala, né? Simbolizando a entrega desse corpo físico. Ele se tornou um corpo espiritual e material. Nós somos esses membros, essas emanações aqui. Exatamente como acontece lá nos neurônios, eles têm os neurotransmissores que levam esses comandos para os membros. Aqui também o Keter, ele tem as suas emanações que levam para o corpo os frutos. Quando o corpo perde um membro, sofre uma amputação de um dos membros, o neurônio continua reconhecendo a presença desse membro aqui. Então, o que acontece? Existe a síndrome do membro fantasma. Embora esse membro não esteja mais aqui, a pessoa continua sentindo a presença dele. De que maneira? Sentindo uma dor muito forte. Só que essa dor não é aqui no ferimento. A dor é no membro que não existe.
Então é uma situação muito atípica, porque o neurônio ele continua mandando uma mensagem para um membro que não existe mais. Essa é a explicação dos estudiosos. Então surgiu nesse momento dessa conversa que nós estávamos tendo um entendimento. Eu falei assim, gente, isso está parecendo com apostasia. Se a gente entende que o neurônio é o Keter, o cérebro é o Keter, né, e toda a transmissão do centro do cérebro para o corpo é o Criador, o centro da Cabala e tudo mais, tudo que a gente acabou de ver, para os seus membros. Quando é perdido esse membro aqui, ele sai do corpo, ele é amputado do corpo, esse membro morre, não tem mais volta para ele. Isso é apostasia. Quando alguém se descaminha, sai do caminho da verdade, rejeita o corpo, rejeita Cristo, não tem mais volta para ele. Porém, de alguma forma, o Criador está querendo nos dar essa mensagem, está querendo nos mostrar que mesmo que esse membro não faça mais parte do corpo, de alguma forma ele tem sentido essa ausência aqui. Por quê? Embora os estudiosos digam que o cérebro está enviando uma mensagem fantasma, eu digo que é a dor da ausência. Que o que o cérebro está enviando para o corpo é uma mensagem de luto pela perda desse membro. Então, o fato de ter perdido esse membro é um sofrimento para o cérebro. E como o físico aponta para o metafísico, a gente entende que de alguma forma o Criador sente. Não poderia ser diferente, né? Sente muito a perda de cada alma que se afasta, cada alma que rejeita todo o plano que Ele preparou com tanto amor e com tanta dedicação para cada um de nós. Essa é a nossa contribuição nessa noite. Espero que tenha tocado o coração de cada um de vocês. Uma boa noite.